onde os alunos então podiam, enfim, visitar a universidade, conhecer os professores, conhecer o curso e principalmente fazer a visita, né, nos laboratórios e conhecer a estrutura física da universidade. Então, obviamente, por questões de pandemia, né, que estamos vivendo, nós tivemos que fazer uma adaptação nesse evento e o objetivo nosso dessa conversa é tentar levar esse assunto para o maior número de pessoas possível, né? Então, o objetivo é conversar sobre a profissão, conversar sobre o curso de farmácia e sobre o farmacêutico propriamente, né? E para isso, então, nós teremos o apoio aqui de pessoas muito legais no dia de hoje para nos ajudar, né? Vamos iniciar com as devidas apresentações em ordem alfabética, começando com o Dr. Bruno Salgado Riveiros. O Dr. Bruno é farmacêutico pela Universidade Federal do Paraná. Ele possui residência em oncohematologia pelo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, mestrado com foco em avaliação de tecnologia em saúde pelo programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas também na Universidade Federal do Paraná. Em seu doutorado pela Federal e pela Universidade de Glasgow, ele abordou temas acerca de economia da saúde no contexto do combate à obesidade, trabalhando com modelagens complexas e simulação de incertezas aplicadas à prática do reembolso, jornada assistencial, acordos de partilha de risco e redes de cuidado. O Dr. Bruno atua também como pesquisador sobre economia em saúde no programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas da Federal e desenvolve algumas atividades de consultoria para indústrias farmacêuticas, operadoras de planos de saúde, hospitais e sociedades médicas no desenvolvimento de estratégias para alocação eficiente de recursos financeiros orientados pelos princípios da saúde baseado em evidência. Então, fica desde aqui já, né, meu agradecimento, as boas-vindas ao Bruno e muito obrigado pelo aceite do convite. Aí. Em seguida, nós temos a farmacêutica especialista Isabela Friebe Zaramella, que possui graduação sanduíche em farmácia pela Universidade Federal do Paraná e pela Universidade de Toledo, né? E pós-graduada em tecnologia da inovação, de cosméticos e também em gestão de pessoas, carreiras, liderança e coaching. Possui mais de 2 anos de experiência em indústria cosmética nas áreas de desenvolvimento de produtos, garantia da qualidade e assuntos regulatórios. Então, também agradeço a Isabela pela presença e pela disponibilidade de tempo, né, para vir conversar aqui com a gente. E também nós temos a nossa representante discente, nós temos a Silvia Simões, que é estudante do curso de farmácia, atualmente no 4º período, né, se encaminhando aí para o 5º período, já com o pé no meio do curso, né, praticamente. E, portanto, ela tem aí uma certa experiência com o curso, né, conhece o curso, os professores e a estrutura, principalmente, vai poder nos ajudar com as suas opiniões. E a presença da Silvia tem um propósito, né, bastante interessante, porque a Silvia já tem uma formação, né, então a farmácia, para ela, seria a 2ª graduação, e até ela pode comentar conosco depois, lá, né, no momento que ela for falar. E desde sempre a Silvia se mostrou uma pessoa muito envolvida com o curso, né? Isso foi bacana, que ela sempre participou dos eventos dentro e fora da universidade. Então isso mostra aí um engajamento, né? E uma pessoa que representa mesmo o curso de farmácia da Universidade de Tuiuti. Né? Obrigado, Silvia, pela disponibilidade também de poder participar. A gente sempre agradece aí a sua colaboração. E, senhores, vamos lá então, né? Vamos começar o nosso encontro de hoje. Eu gostaria de fazer uma breve introdução, né, sobre essa questão da farmácia e do farmacêutico, especialmente quando a gente aborda um tema mais moderno, né, e a inovação dentro da profissão farmacêutica. Mas eu gostaria de começar com uma provocação, talvez, não sei se o termo é esse, né, mas para que a gente possa pensar sobre, né? E eu gostaria de dizer que quando você, ou pelo menos é senso comum, né, na maior parte das pessoas, quando você pensa no farmacêutico, você sempre lembra do farmacêutico que atua na farmácia comunitária, né? Essa que tem mais acesso à comunidade e que o profissional está mais próximo, né? Um trabalho muito difícil de ser desenvolvido, diga-se de passagem, um trabalho complexo, né? E que exige bastante mesmo do profissional.
Mas a gente tem que lembrar que o farmacêutico é muito maior que a farmácia. Muito maior que a farmácia comunitária, muito maior que a farmácia enquanto instituição, né? Porque o farmacêutico, ele está também na indústria, ele está nos cosméticos, ele está na manipulação, na análise clínica, na consultoria de farmacoeconomia, né? E, entre outras tantas, entre outros tantos locais de atuação que a profissão permite. Então, tomando isso por base, e até para a gente começar a organizar aqui a nossa conversa, eu gostaria de fazer a primeira pergunta para a farmacêutica Isabela, que né, tem toda a sua história e a sua carreira pautada nos cosméticos, né, na indústria de cosméticos. Mas, Isabela, por gentileza, conta para nós aí um pouco da sua história, principalmente o fato de você ter estudado nos Estados Unidos, que é alguma coisa importante também e que o curso de farmácia permite, né? Porque temos aí uma série de convênios com outras instituições e com outras escolas mundo afora, e também com relação ao seu trabalho recém-desenvolvido lá no Grupo Boticário, né? Então, né, após essa introdução, a pergunta propriamente seria como é que você enxerga esse papel do farmacêutico na área de cosméticos, né? Desde a ponta, lá na pesquisa, né? Quando começam os estudos propriamente com a área cosmética, até chegar à aplicação do produto na pele do paciente ou do cliente, por exemplo. É bem legal mostrar todo esse panorama, né, dos cosméticos, porque eu trabalho com desenvolvimento de produto na maior parte do tempo, mas a gente tem uma rede aí por trás que a gente acaba não lembrando disso, né? Então, é isso mesmo. Lá no começo da cadeia, né, tem alguém que desenvolve os ativos. Então, os ativos cosméticos, eles precisam ter uma eficácia, né? Seria semelhante ao desenvolvimento de uma nova molécula de medicamento, mas com uma eficácia um pouco mais voltada, né, para a pele ou para o cabelo, alguma coisa assim. Então, você tem que desenvolver moléculas, desenvolver até solventes, né, desenvolvimento de polímeros, toda essa parte mais química, quem gosta da química aplicada mesmo, tem muita chance de trabalhar nisso. É uma área bem legal. Até dentro dos fornecedores de matérias-primas, a gente tem vendedores técnicos, né? Então, vendedores que sabem, que estão no laboratório, que fazem a aplicação e vão nas empresas que fazem o produto acabado e tentam vender esse produto e auxiliar o desenvolvedor, né? Também na formulação deles com base no conhecimento que eles têm nas matérias-primas. Aí a gente tem dentro da indústria o desenvolvimento, temos área de qualidade também, desenvolvimento analítico, todo o estudo de segurança, né, de produtos, tem todo um pessoal que faz mais a papelada mesmo, que vai ver se a molécula é segura, se, né, todos esses estudos para garantir que o produto que a gente compra lá na loja seja o melhor possível. Alternativas para testes em animais, tem um pessoal que desenvolve essas coisas, né? Está muito em alta essa pele 3D, tudo isso está dentro da indústria de cosméticos, é uma área bem legal também. Tem a parte de legislação, né? Que também dá para farmacêutico atua nessa área. E também é legal lembrar, assim, que eu acho que está muito associado hoje a outros profissionais, né? Tanto biomédicos ou dermatologistas, mas o farmacêutico também pode se especializar e fazer a aplicação desses produtos lá no final também. Pode trabalhar com especialização na estética. Então, assim, toda essa área de cosméticos tem um dedinho do farmacêutico em todas as etapas e é bom lembrar disso, assim, que existem muito mais alternativas do que só o desenvolvimento. Aí, agora sim. Legal, legal, muito bom. Ou seja, né, a gente tem uma cadeia enorme e até a gente podia colocar aí que em algum momento esses produtos todos têm que ser transportados e tem um farmacêutico responsável lá no transporte também, né? Lembrar disso. Sim. Toda a questão da documentação, né, que nem você bem colocou aí, os assuntos regulatórios, ou o departamento dentro da fábrica responsável pelos assuntos regulatórios, também é chefiado e gerenciado, administrado por farmacêuticos, né, que são quem mais domina, né, esse assunto, essa área. Isabela, e sobre a sua recém-atuação no Grupo Boticário, aí, poderia contar para a gente o que você fazia lá? Eu trabalhava dentro do desenvolvimento de produtos deles, num projeto de pesquisa bem específico, para substituir algumas matérias-primas que não eram muito
boas para o meio ambiente, né? Então, eles têm toda essa preocupação com a sustentabilidade, né? Com manter o meio ambiente da melhor maneira possível, né? Para a gente não agredir o meio ambiente, e a gente precisou fazer algumas substituições para matérias-primas melhores, né? Então, eu trabalhei com toda essa parte de substituição, mantendo a qualidade de produto, tentando não ter diferença, né, sensorial, diferença, às vezes alguma interação que possa ter ali, né? Então, fiz todos esses estudos de substituição e tudo que vem depois, né? Sim. E, bom, para fechar, né, no começo da sua carreira lá, recém-formada, a princípio você trabalhou ali em algumas farmácias de manipulação, né? E, claro, tudo isso tem a ver com a tua aptidão para a parte de estética. Também só contar a sua experiência aí, como é que foi esse salto, né? Porque às vezes é uma pergunta que muitos alunos fazem, terminando o curso, eles muitas vezes se veem não sabendo exatamente para onde ou onde atuar, né? E a farmácia de manipulação é um campo que tem bastante oportunidade, né? Tem muitas empresas de manipulação, e aí você coloca inclusive a homeopatia, né, dentro desse contexto. E então também, né, contar para nós um pouco só dessa sua experiência que você teve neste tipo de trabalho, né, que o farmacêutico desenvolve. Uhum. Eu entrei na manipulação já para ser um degrau, assim, para eu entrar na indústria, né? Que a indústria sempre foi o meu sonho, mas acabei me surpreendendo positivamente com a farmácia de manipulação. Achei um trabalho muito legal, eu gostava bastante do que eu fazia. Então, ali eu fazia toda essa parte farmacêutica de conferência de receita, conferência de ficha de produção, né? Às vezes, um ajuste de dosagem, alguma coisa. Toda essa parte de supervisão técnica que eu tinha que fazer. Parte de documentação, né? Sempre revisar, deixar certinho para quando a vigilância fosse lá. Desenvolver parceria de laboratórios de análises. E o que mais? Aí fazia essa parte de cosméticos também, né? Tem os cosméticos que são fabricados na farmácia de manipulação. E supervisionava a produção de cápsulas e sachês e todas as outras formas farmacêuticas. E ali dentro também eu tive muita oportunidade de conhecer os ativos. Então, o legal do farmacêutico na farmácia de manipulação é que a gente consegue indicar muita coisa. Então, eu atendia muito cliente, olha, eu tô com um problema tal, pode me prescrever? A gente pode prescrever fitoterápico, a gente pode prescrever nessa parte de cosméticos, de rosto, tem alguns ativos que não precisam de prescrição médica, então a gente consegue montar formulações também de alguns cremes, algumas coisas. Então, a gente tem uma proximidade com o paciente muito legal, que é uma coisa que a gente não tem na indústria, e isso agrega bastante, assim. E é a tal da coisa que a gente aprende na prática só, né? Porque muitas vezes na academia você não consegue passar esse tipo de conhecimento, né? É mesmo o dia a dia trabalhando e se desenvolvendo, né? Isso é muito legal. Bom, daí eu até imaginei que ia ser o último comentário ali, mas só mais um, por gentileza. Quando você passou para a indústria de cosméticos propriamente dita, talvez ali a maior importância sua como farmacêutica e talvez como um dos cargos mais importantes da fábrica foi fazer uma série de ajustes documentais e não propriamente trabalhando na produção, que é alguma coisa que é senso comum também, né? Então o sujeito acha que ele vai trabalhar na fábrica. Eu também, né? Eu tenho, antes de entrar na vida acadêmica, trabalhei um certo tempo em fábrica e aí às vezes você acaba ocupando boa parte do seu tempo mais com assuntos realmente administrativos e documentais. Então, isso passou com você também no sentido de que você precisou fazer uma série de ajustes na fábrica, até porque você era responsável técnica, né, dela. Então, também só assim a sua visão e os seus comentários sobre essa fase que você viveu lá trabalhando como farmacêutica responsável técnica na indústria de cosméticos propriamente. E às vezes a gente tem essa visão meio romântica de que você vai trabalhar na produção propriamente da fábrica, mas que muitas vezes é mais documental, mais administrativo, mais de resolução burocrática, né, de problemas burocráticos e talvez até um papel político a gente tenha dentro desse contexto, né, atuando, né, como responsável técnico com um cargo mais importante. Ali eu precisei fazer um ajuste quando eu entrei de toda a documentação da fábrica.
Então, foi pegar a legislação e destrinchar e aplicar isso para a realidade. Esse é o tipo de coisa que sim, você só aprende na prática. E vai depender de empresa para empresa, o que você consegue fazer. Você tem que ter um jogo de cintura muito, muito bem desenvolvido ali para conseguir. Foi até a hora que eu fui me especializar em gestão de pessoas, né? Porque implementação de mudança também não é algo fácil. A gente precisa ter essa vertente de gestão, que às vezes a gente não sai da faculdade tendo isso, né? Então, foi bem importante fazer essa pós-graduação por causa disso. E aqui também deixo bem, ao longo da minha carreira, eu trabalhei no Grupo Boticário, já trabalhei na Beauty Color, acho que, né, as maiores aqui da região eu já passei. Trabalho também com algumas empresas, né? Agora estou trabalhando com uma consultoria para uma empresa internacional, lá da Austrália. E, assim, já trabalhei com todos os profissionais, assim, já trabalhei com gente formada em química, gente com técnico em química, gente biotecnólogo, trabalhei com vários, né, várias formações. E aqui eu trago que a farmácia é a mais completa. Então, nós temos lá no desenvolvimento de ativo, até no desenvolvimento de produto, o químico é muito bom nisso. Ele sabe, mas talvez na legislação ele peque um pouco. Ele não tem né, vivência ali de curso que a gente tem. Então, eu acho que a farmácia é o curso, se você quiser entrar na indústria, quiser fazer toda essa parte, é o curso mais completo mesmo. Muito bem. Muito bem, muito bem. E é bem isso, né? Só complementando ali o que você falou, a questão de você se desenvolver e continuar os seus estudos, agora focado naquilo que você gosta e do que você quer atuar, é sobremaneira importante, né? Óbvio que a gente já está falando com um público que quer entrar e se tornar um farmacêutico, que vai entrar na universidade, mas eu não acho nada errado a pessoa já ter uma visão do que ela quer exercer, né? Mesmo 5 anos de curso parece muito tempo, mas não passa muito rápido, né? E você já se desenvolvendo e estudando aquilo que você gosta, certamente isso pode te ajudar, né, no desenvolvimento do que você vai, ou de onde, né, você vai atuar. Bom, deve ter caído aqui, né, a conexão da Isabela, logo ela volta, mas Voltei. a gente... Voltou. Mas, Isabela, obrigado, né, pelas suas colocações aí, é muito legal e, assim, a gente sabe que você tem uma experiência bacana nisso, né, passando desde a farmácia até pela indústria, no Boticário, que é uma coisa bastante relevante, né, quando a gente fala em indústria cosmética aqui, para a gente, primeiro que é do Paraná, que é de Curitiba, é uma empresa referência, né, então você tem bastante a contribuir aí, né, para falar sobre esse assunto. Obrigado, então. Bom, dando sequência, gente, o Dr. Bruno agora, né, ou para o Dr. Bruno, faria uma pergunta também nesse sentido da importância do farmacêutico, mas assim, o Bruno ele trabalha desempenha um papel como farmacêutico, né, que a gente pode considerar como inovador, porque a farmacoeconomia ela é uma área relativamente nova, principalmente quando você compara com as outras áreas da farmácia, né, qualquer uma, desde a atuação na dispensação, passando pela indústria, passando né, complementando aí com a análise clínica, por exemplo. Então, Bruno, por gentileza, conta para nós aí primeiro o que é farmacoeconomia, que eu acredito que seja uma definição que nem todos têm, né? E que creio que alguns nem sabem que existe essa área de atuação do farmacêutico. E como que é seu dia a dia de trabalho, assim, o que você exatamente faz prestando consultoria farmacoeconômica? Professor Cleverson, antes de mais nada, eu não posso deixar de registrar como é prazeroso e fico super contente de rever um grande amigo de graduação, né? Fizemos a faculdade juntos e vermos tantos colegas da faculdade estando super bem no mercado de trabalho e em áreas tão distintas, né? Muitas vezes tão distintas. Então, eu vejo isso até como um indicador, né, de como a graduação da farmácia mesmo. Ela tem um leque gigantesco de atuação e nos eventos da nossa turma a gente vê como as pessoas estão se desenvolvendo e, poxa, fazendo coisas inimagináveis, né, coisas que quando a gente estava na academia a gente nunca não passava pela nossa cabeça fazer um dia. Mas vamos lá, chegando diretamente para a sua pergunta. A farmacoeconomia é uma ciência
ela já tem uma certa idade, ela tem 30 anos, né? Agora, se a gente pega outras áreas da ciência, a gente vai ver como farmacoeconomia é algo realmente novo. No Brasil, começou-se a discutir mais farmacoeconomia em 2011. Então, a gente está falando aí de menos de 10 anos, ou 10 anos, né? Quando o Ministério da Saúde tornou mandatório esse tipo de análise para começar a pagar por determinadas tecnologias em saúde, como a gente geralmente lembra, os medicamentos. E, basicamente, o que a gente faz na farmacoeconomia? Se existe um novo medicamento, e aí o exemplo célebre sempre está na área da oncologia, que tem um potencial de trazer mais tempo de vida para aquela pessoa. Só que, atrelado, e o acesso a esse medicamento vai demandar centenas de milhares de reais que alguém vai ter que pagar. Se não for o paciente a pagar, vai ser o Estado, ou vai ser a nação, ou mesmo o município, ou então uma operadora de plano de saúde. E por muitos anos, essa variável custo, ela sempre deixou de ser importante, porque primava-se unicamente pela questão da eficácia, da segurança, para se fazer política em saúde, né? Hoje, essa questão de eficácia e segurança, ela permanece como extremamente importante, mas muito mais no aspecto regulatório, né? Para você liberar o comércio daquele produto no país. Agora, quando chega para a questão de reembolso, que um plano de saúde, ele deve pagar por esse medicamento, ou o governo brasileiro, o SUS, ele tem que pagar por esse novo medicamento. Uma questão que a gente sempre vem levantando agora é justamente a questão do custo. Então, será que vale a pena eu gastar X reais a mais se o benefício que eu vou ter é ínfimo, é uma coisa muito pequena? Então, essa é a resposta que a gente tenta responder. E que não é simples, e que está sempre muito próxima das questões éticas, que a gente sempre tem que considerar esse tipo de discussão. Por que essa ciência ela ganhou tanta proporção nos últimos 10 anos no Brasil e nos últimos 30 anos em outros países com sistemas de saúde mais avançados, mais maduros que o nosso, como Canadá, Reino Unido, Austrália, Suécia? Por quê? Porque chega um momento que as contas não conseguem ser mais pagas, né? A gente vê isso no SUS, a pressão por cada vez mais recursos financeiros para você manter o SUS funcionando, os planos de saúde se vendo obrigados a reajustar os planos de saúde anualmente cada vez mais altos. Então, a gente está caminhando, o sistema de saúde como um todo, não só no Brasil, mas no mundo, está caminhando para um grande precipício. E alguma coisa precisa ser feita, senão a qualidade da assistência à saúde ela vai cair drasticamente, né? E o farmacêutico ele tem um papel fundamental em trabalhar junto com vários outros profissionais na solução dessa questão. E a farmacoeconomia é uma das cadeiras que a gente traz argumentos para tentar chegar em soluções com essa realidade. Muito bem, muito bom. Obrigado pela colocação aí, né? Sempre importante respondendo com propriedade. Mas só daí comentando ali, né, o que você colocou no começo, de fato, né, a formação, nós somos filhos da mesma casa, né, da Universidade Federal, e aí quando a gente olha para o lado dos nossos colegas, né, de turma, a gente vê que tem gente trabalhando na Anvisa, tem gente trabalhando na indústria, tem donos de empresas farmacêuticas, tem muitos doutores, né, entre nós, tem gente trabalhando na parte acadêmica, né, que é o meu caso e alguns outros colegas. Então, aí você olha o espectro, né, de formação do que aquilo nos proporcionou. Científica. Polícia científica, muito bem colocado, né? Aliás, é um tema bem importante esse, né, a questão do concurso, que também é uma área que permite, você tem, né, um grande leque de opções de concursos públicos para atuar como farmacêutico, desde os níveis mais básicos, né, até os mais avançados, e isso é muito legal, né, como você bem colocou, certamente o fato de sermos farmacêuticos nos ajudou muito, né, a nos desenvolver durante esse período aí, né, e falando em diversidade de atuação do profissional, lembrar só que o CFF, né, que é o Conselho Federal de Farmácia,
apresenta como especialidades farmacêuticas 135 campos de atuação. E isso vem aumentando, né, a cada ano, a cada semestre, porque tem algumas especialidades que foram, que são agora possíveis do farmacêutico atuar, que são desde o ano de 2018, né? Então, isso é uma coisa bastante bacana também de você perceber, né? Que existe um movimento, até por parte de quem defende a profissão, no sentido de conselho profissional, sempre tentando aumentar o leque de atuação dos farmacêuticos, né? Muito bom. Mas, Bruno, continuando a nossa conversa aqui, só, né, você explicou e muito bem a questão, né, do quão colapsável é qualquer sistema de saúde, tanto público quanto particular, mas a tua ação propriamente como consultor, como é que seria esse fluxograma de ações, no sentido de você receber uma demanda de uma empresa hipotética, o que eles pedem para você fazer enquanto farmacoeconomista? Para tentar te responder e a gente tornar o mais contextualizado esse nosso papo, eu vou dar o exemplo agora das vacinas do coronavírus. Está todo mundo vendo na TV, no site, no jornal, em tudo quanto é lugar, diariamente, né? Do ponto de vista farmacêutico, o que está acontecendo ali? É uma corrida de negócios, né? A primeira indústria farmacêutica que conseguir colocar o seu produto no mercado, ela vai ter cada dia que estiver passando ali, ela vai estar faturando tremendamente, não sei nem dimensionar quanto. Então, existe um interesse comercial muito grande por trás dessa história. E isso não é surpresa para ninguém. E também é legítimo, uma vez que existe todo um investimento, existe toda a inovação por trás desse negócio, né? E que, nesse exemplo que eu estou dando aqui, é encontrarmos uma solução para essa pandemia que nos afasta. Pois bem, no papel, na cadeira de farmacoeconomista, como que a gente estaria olhando para essa situação? Como a gente está olhando para essa situação? Existem várias vacinas no mercado. Qual delas eu vou escolher? Tentando simplificar um pouquinho essa discussão para a gente ter um entendimento um pouco mais claro. Existem aquelas que a gente poderia separar por nações ou por laboratórios, né? Mas o fato é que, será que a segurança delas, se a gente comparar a segurança de cada uma delas, será que é igual? Será que a eficácia delas, o tempo que a pessoa vai continuar imunizada entre elas, será que também é igual? Será que a cobertura para os subtipos de SARS-CoV-2, que é o nome chique do coronavírus, que já surgiu por aí, será que essa cobertura também é igual para todas elas? Então vejam que existem diversas perguntas científicas que antes a gente precisa entender sobre esse produto para saber qual dessas vacinas eu vou escolher. Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto. Quanto que isso vai me custar? Eu, governo brasileiro, ou eu, operadora de saúde, ou eu, município, né? Tem municípios se organizando, município de São Paulo, Curitiba também, estado do Paraná, aqui no Tecpar. Então, tem essas questões. E aí, o meu papel está em trazer as informações, tanto clínicas, que envolvem as questões de eficácia e segurança, e também, do outro lado, as questões financeiras. Quanto isso custaria? E, mais importante, juntar essas duas coisas. Então, quanto que eu vou investir para evitar tantos casos de coronavírus, por exemplo? Entende? Ou, eventualmente, quanto eu vou investir para controlar a situação em determinadas condições no município de Curitiba. Essa poderia ser uma forma da gente trabalhar também. E agora, sendo o mais direto possível, o meu papel hoje, como farmacoeconomista, em grande parte da minha jornada de trabalho, é traduzir todo esse conhecimento que é extremamente técnico e de domínio de poucas pessoas ainda no Brasil, mas que vem crescendo, e o farmacêutico vem se apoderando muito desse conhecimento, é traduzir isso para legisladores, para congressistas, para prefeitos, para vereadores, para gestores em operadores de saúde, para gestores dentro da Secretaria de Saúde de um estado, por exemplo. Esse é o meu papel, trazer essas informações de uma maneira intuitiva, palatável, que possa ajudá-los na melhor tomada de decisão, com o intuito, claro, sempre de disseminar saúde no local onde eles se representam.
Legal, muito bom. E aí, então, a gente percebe o quanto, primeiro, de conhecimento tem que ter para chegar nesse nível. Esse é um ponto. E o segundo é a responsabilidade que você tem, né, como farmacêutico, de orientar a decisão de um município, de orientar a decisão de um estado, não é? Então, Perfeito. isso né, é uma coisa que realmente você tem que ter ali bastante conhecimento e se fazer convencer, né? Para que aqueles argumentos que você está utilizando, eles realmente possam ser usados, e como você falou, né, de maneira palatável, porque boa parte desses nossos governantes, eles não têm o conhecimento técnico para tomar essas decisões, né, que você ajuda eles a tomar. E aí, abordando um outro assunto, né, que faz parte também do seu trabalho, a gente sabe que muitas dessas decisões são pautadas em artigos científicos. Isso também leva para um lado da farmácia, né, especialmente para quem fez a pós-graduação, no sentido de mestrado e doutorado após o curso, cujo grande objetivo é você realmente publicar, você escrever, né, material técnico científico. E eu acho que isso veio um pouco mais à mídia agora com a questão do Covid, né, que nem você falou, porque eu tenho a impressão que até senso comum, né, boa parte das pessoas nem sabiam que você precisava publicar um material, né, um estudo para que ele pudesse ser, né, aberto depois à comunidade científica para que todas essas discussões pudessem acontecer, né? Eu acho que isso está bem óbvio agora com a pandemia, e tanto pelo lado bom, né, que isso precisa existir, quanto também pelo lado ruim, né? Se você analisar as reportagens aí algum pouco tempo atrás, a gente percebe que tinha algumas propostas de tratamentos, poderíamos dizer assim, que eram, né, fomentados, mas sem comprovação científica, né? Então, daí a pergunta é a seguinte, né? Para chegar naquela conclusão, né, e chegar no produto final do seu trabalho, você teve que ler muitos desses artigos científicos. Daí a pergunta é como é que você consegue captar essas informações e onde você vai buscar essas informações propriamente e para montar, né, uma espécie de relatório que é aquilo que você precisa fazer. Perfeito. Bom, esse aspecto que você colocou, usando o case do coronavírus, ainda é emblemático, né? Então, nós tivemos todos nós passamos pela fase do cloroquina, e foi politizado esse tema, né? Então, quem é a favor da cloroquina, quem é contra a favor da cloroquina. E eu vejo que nessa situação, os profissionais de saúde, e principalmente os farmacêuticos, e por que eu digo principalmente os farmacêuticos? Porque se a gente parar para pensar com um pouquinho mais de cuidado, a gente vai ver que o farmacêutico é o profissional de saúde que mais está próximo da sociedade. Se eu estou me sentindo mal, eu quero buscar um profissional de saúde. Se eu quero buscar um médico, eu consigo? É fácil eu chegar no médico? Não é fácil, eu preciso agendar uma consulta. Uma enfermeira, um enfermeiro, é fácil? Não, geralmente esse profissional vai estar no hospital. Um físio, um odonto, enfim, todos eles, a gente precisa ter hora marcada. Agora, o farmacêutico, pessoal, eu só preciso chegar numa farmácia e chamar por ele, que com certeza esse farmacêutico vai estar ali. Então, sem sombra de dúvidas, o farmacêutico é o profissional que tem mais acesso e mais contato com a população. E voltando então para a questão, por que nesse exemplo da cloroquina, por que o farmacêutico tem um papel fundamental? Porque o leigo, a população que não é da área, defendia a cloroquina da seguinte forma: o meu vizinho tomou cloroquina e agora está bem. Só que, poxa, será que esse argumento, será que essa questão, essa constatação da maneira como ela está posta, será que ela é suficiente para afirmar que a cloroquina ela realmente funciona? Então, será que ela foi o agente causador daquela cura? Ou será que se o paciente tivesse tomado vinho colônia, ele também teria tido o mesmo resultado? Entende? E aí alguma pessoa poderia ter falado, o vinho de colônia resolveu o coronavírus. Então, veja que existe uma questão de causalidade. E como a gente resolve isso cientificamente? Existem metodologias, desenhos metodológicos para a gente trabalhar. E dentro do que a gente está falando aqui do coronavírus, o desenho que mais cabe é o que a gente chama de ensaios clínicos controlados e randomizados, os ECRs, como a gente chama, ou em inglês RCTs. E ter domínio desse tipo de conteúdo
digerir toda essa informação e, mais uma vez, disseminar essa informação de maneira palatável para toda a cadeia da saúde, o farmacêutico tem um papel muito importante, por ele ter uma facilidade com esse tipo de conteúdo. E aí eu atribuo essa facilidade principalmente pelo currículo que o farmacêutico tem, né? Ele é extremamente amplo, ele é um leque gigantesco, e a prova disso é como a gente percebe colegas da faculdade atuando em diversas áreas. Então, para o farmacêutico se apoderar e compreender a fundo esse tipo de informação é muito fácil. Eu respondi, Cleverson, desculpa, eu acho que eu dei uma fugida aqui, me empolguei. Não, mas estava ótimo. Eu só tinha perguntado, né, que era o fechamento da pergunta, como você como você tem acesso a essas informações, né, na questão dos artigos, principalmente. Perfeito. Então, pegando o caso do coronavírus, onde que a gente vai encontrar essa informação? Se eu jogar no Google, cloroquina, coronavírus, eu vou encontrar alguma coisa? Provavelmente não. Você vai encontrar lá um monte de artigo de jornal que uma pessoa escreveu e ela assina embaixo. A qualidade daquele conteúdo não foi atestada, né? Para a gente atestar e assegurar que determinado conhecimento ele é de fato verdadeiro, a gente faz submissões para revistas científicas, para periódicos, e essas revistas elas têm um grupo independente que vão avaliar aquele conteúdo, certo? As mais famosas, que sempre aparecem na mídia, Nature, Science, são exemplos de periódicos científicos, tá? Onde nós encontramos esses artigos científicos? Em bancos de dados específicos. O mais famoso se chama PubMed, e ele é público. Então, qualquer pessoa pode digitar pubmed.gov, ou mesmo no Google, e você já vai ser direcionado para esse site. E lá, poxa, você tem um universo, né? Tudo que existe de ciência hoje na área da saúde está publicado lá. Então, esse é o caminho para a gente conhecer esse tipo de coisa. Beleza, muito bom, muito legal. E é isso, né? E é como um trabalho de minerador, né? Eu faço essa analogia aí, você vai ter que filtrar, né, de certa forma, uma série de publicações, uma série de artigos, claro, em fontes seguras, como essa que você colocou, mas tentando direcionar para aquilo que te interessa, né? Afinal de contas, você tem que justificar, muitas vezes, a escolha de algum tratamento ou de algum medicamento, né? E até pegando o gancho no que o Bruno comentou, com relação à questão da informação, né, e o que a gente faz com ela, é importante colocar que quem vai iniciar agora a vida na universidade tem uma diferença bastante fundamental daquilo que foi há muitos anos a escola, genericamente. Desde os princípios desde os primeiros anos de colégio, passando até por cursos de graduação. Antigamente existia um sujeito chamado professor, que aparentemente tinha o domínio e era dono da informação, e ele repassava essas informações para seus alunos, coisa que, né, Silvia até pode confirmar isso. Eu acho horrível chamar alguém de aluno, porque se você for na raiz da palavra aluno, luno significa luz, e o A é de negação. Então, é aquele sem luz, né? Me parece que não são alunos, são estudantes que têm a sua responsabilidade aí no seu desenvolvimento, né? Mas, antigamente você tinha esse modelo, né? Onde existia um sujeito ali num púlpito falando algumas coisas que deviam ser anotadas e que depois iam estar na prova. Hoje a gente tem uma visão mais moderna, e isso é importante até colocar pessoas que têm essa visão nas gestões dos cursos, de deixar muito claro que a informação está aí. A informação está lá, na maior parte das vezes, inclusive pronta, né? O que o professor ou o que, né, as pessoas com mais experiência precisam fazer é justamente direcionar poderíamos até dizer que a gente tem um excesso de informação hoje comparado ao que era no passado. Porque hoje você, com ferramentas como a internet, por exemplo, te dá um leque de opções e de quantidade de conteúdo muito maior do que um livro poderia suportar, né? Que era a forma como a gente estudava no passado. Então, esse talvez seja o grande papel, né, hoje, de quem vai
iniciar uma carreira acadêmica ou vai entrar na faculdade, seja em qualquer curso, não estou falando isso só por causa da farmácia, não. Farmácia é porque a gente conhece, né? É a nossa área, nós somos familiarizados a isso. Mas a informação lá está. E os professores, então, portanto, têm um papel de direcionar, filtrar, porque, assim como você colocou, Bruno, existem algumas bobagens que estão escritas aí nesse mundo de informação, e o que te faz um bom profissional, ou, né, também o que te faz um bom profissional é justamente saber fazer esta separação. Ler uma informação ou ler uma reportagem, mas lendo com olhos críticos daquele que é daquilo que pertence à sua área de formação, né? No nosso caso aí, a profissão ficou bastante em voga, né? Por causa justamente do coronavírus, né? Então, a quantidade de absurdos que estavam aparecendo em reportagens, né, em todo tipo de mídia, era muito grande, e às vezes a gente se sentia um pouco até com as mãos amarradas, porque a gente não consegue, né, resolver esses problemas todos, né, porque a informação está lá, foi mal utilizada muitas vezes, e é isso, então, em resumo, que é o perfil de um estudante moderno, de um estudante da atualidade, né? Ele vai se deparar com uma série de informações e vai ter que ter um know-how técnico tal que ele seja capaz de, como competência, organizar essas informações todas, né? Enfim, saber separar o certo do errado, o útil daquilo que não é tão útil, né? E assim por diante. E aí, portanto, os professores são importantes nesse contexto porque são orientadores, né? Eu prefiro, inclusive, chamar assim, né? Finalizando aqui, professores, na verdade, são orientadores. E aí a pergunta que eu faço, então, para a Silvia é a seguinte: Silvia, você é um estudante do 4º período, portanto, né? Como eu disse no começo, caminhando para o 5º, para o meio do curso, já com o pé no meio do curso, né? E já passou, portanto, pelos primeiros 2 anos da formação, numa matriz, assim, com uma visão um pouco mais moderna que nós temos lá na Universidade do Tuiuti. E, portanto, aquele ciclo que eu costumo chamar de estruturante, né? Não entendo nada como básico, porque não existem assuntos que são básicos. Cada assunto tem a sua competência que precisa ser executada, né? Então, mas existem assuntos que são mais estruturantes, que dão base para outros, mais profissionalizantes. Isso sim é verdade. E aí, então, gostaria de ouvir você com relação às suas opiniões, primeiro com relação ao curso, aos professores que você já conhece e a estrutura da universidade, né? E principalmente depois a que você pretende com esse curso, né? Dentro da história da sua vida aí, o que tornando-se farmacêutica você pretende fazer, né? Ao final dos 5 anos. Eu até estava aqui concordando com tudo que vocês estavam falando. Sim, concordo, Bruno, é verdade, é isso mesmo. Mas sim, a minha experiência, na verdade, foi surpreendente desde o primeiro semestre e vem surpreendendo cada vez mais, porque como você apontou no início, né, Cleberson, todo mundo tem essa ideia do farmacêutico ali atrás do balcão, e vai muito mais além que isso, né, muito mais. O objetivo não é só o medicamento, então, são vários objetivos, né. No meu caso, hoje, já adiantando sobre o meu futuro, eu já trabalho na área da oncologia, e, se Deus quiser, daqui 3 anos serei responsável técnica nessa área. E em relação à universidade, é bem isso, Cleberson. Eu não vejo só como professores e alunos, mas existe uma troca de experiência ali, né? Uma troca de informação. Os professores são extremamente acessíveis hoje. Eu vejo como na minha primeira formação lá atrás, eu me formei em 2007, já era diferente, não tinha essa acessibilidade, né? Não era um diálogo, era mais passar informação e absorver informação. Hoje não, é uma troca de experiências, e essa formação ampla que a gente está tendo hoje é fundamental para a gente ser capacitado, né? Se tornar um profissional capacitado e habilitado lá na frente. Em relação ao Tuiuti, essas vivências que a gente tem nos laboratórios, por mais que seja numa pequena escala, já nos dá uma ideia do que vem lá para frente, né, no mercado de trabalho. E, enfim, essa capacitação, essa troca com os professores é fundamental, eu vejo como fundamental. Muito bom, obrigado.
E quem passa, né, na rua da frente da universidade ali, né, na rua principal, vai dar com o nosso slogan, né, que chama-se Promoção Humana, que é o que está escrito em cima da bandeira da universidade, né? E eu costumo, inclusive, usar esse mesmo discurso, né, muitas vezes dizendo que promoção humana é o que nos diferencia de outras escolas. Porque, como você falou, Silvia, muitas vezes você tem em algumas outras instituições uma dificuldade de acesso a pessoas, a departamentos e etc. E eu tenho a impressão que isso seja o grande diferencial do Tuiuti, né? Eu, como coordenador, você tem acesso fácil, direto, rápido comigo, né? Tanto no sentido acadêmico, né, das disciplinas, enfim, das unidades curriculares que você precisa cumprir para se tornar uma farmacêutica, quanto para resolver problemas burocráticos, né, que eles existem, enfim, e a gente tem, então, portanto, uma rapidez, muitas vezes, um pouco maior do que você encontra em outras escolas, justamente por causa do lema da questão da promoção humana, né? Então, só para dar... Perdão, pois não? Não, é porque justamente tanto a coordenação como os professores nos tratam como futuros colegas de trabalho, né? Isso não tem preço. Você se sentir importante, você sentir que você tem acesso, porque agora é o momento de errar, agora é o momento de tirar as dúvidas. E esse acesso, se ele não for fácil, a gente vai ter que correr atrás depois da universidade, né? Então facilita muito esse aprendizado agora, nesse momento. Exatamente. E assim, complementando, né? Veja, tem algumas escolas que colocam catracas, por exemplo, né? De acesso à instituição. Perceba que a Tuiuti não tem essa política, justamente porque, até pela ideia da promoção humana, o que a gente quer, na verdade, é se aproximar da comunidade, né? E da sociedade como um todo, justamente para que essas trocas sejam possíveis, né? E aí, Sil, só finalizando, né, com uma outra pergunta, até porque a gente já está com o nosso tempo quase estourado aqui, né? Claro, pré-pandemia, nós tínhamos uma realidade bem diferente que a gente vai tentar, né, implementar no pós-pandemia. Esse meio tempo realmente está muito complicado. Mas, assim, eu gostaria que você desse a sua visão sobre como nós atuávamos, né, no sentido de presença em eventos. Nós fizemos muitos eventos, né? Poderíamos citar aqui a questão do Outubro Rosa no shopping, né? O próprio Universo Tuiuti do ano passado, que foi presencial e teve lá a presença de 5.000 alunos, né, de ensino médio, que, né, é um momento bem bacana dentro da universidade, né? Assim, a sua experiência com relação a esse momento, que tomara Deus a gente consiga voltar, né, pelo menos próximo do que era, e sua experiência com relação ao momento pandêmico, porque foi uma mudança imposta, não é? E eu tenho a impressão que a gente conseguiu, né, assim, de certo modo, com sucesso, superar essas dificuldades todas e numa velocidade impressionante, né, para usar esse termo. Para responder sobre antes da pandemia, essa iniciativa que a Tuiuti tem de nos tirar de dentro da sala de aula para participar de outros eventos, faz com que a gente saia da caixa, né? Pense fora da caixa. Enquanto gestão humana, que a Isabela estava falando, não pensar só na profissão, mas também nessa amplitude, né? Em relação à pandemia, como você falou, sem precedentes, a Tuiuti conseguiu fazer com que a gente se sentisse seguro de estar aprendendo sem perder a qualidade do presencial. Isso é fundamental. Você conseguir ter a tranquilidade de que você não está perdendo um ano acadêmico, né? Pelo contrário, tem uma atenção voltada, não houve descaso com nós estudantes, né? Pelo contrário, teve uma atenção muito rápida, foi tudo muito rápido, apesar de ser uma surpresa, né, que aconteceu, mas a atenção voltada para o estudante, os professores estão de parabéns, porque também conseguiram se adequar a esse formato, alguns com mais facilidade, outros com menos, mas
a gente nunca deixou de ter a qualidade do ensino que o presencial já apresentava. Beleza, muito obrigado. Então, Imagina. é isso, né? E, bom, gente, nós temos aí um pouquinho mais que 5 minutos, mas nós temos 2 perguntas do chat, que eu acho que a Isabela, ela acabou respondendo ali, né? Mas eu Já me gostaria só adiantei. que... Não, mas foi bom, porque daí resolveu o problema na hora da pessoa ali, né? Mas só, se você pudesse só fazer um comentário com relação a isso, né? Porque dá a impressão que a pergunta do estágio também foi direcionado à parte à parte de cosmética, né? Mas foi feita uma pergunta ali com relação à necessidade de especialização para trabalhar na área após a formatura, esse o primeiro ponto, e o segundo foi se é fácil conseguir estágio durante o curso. Eu fiquei com essa dúvida também se o estágio era de maneira geral, se era só na cosmética, né? Mas respondi com o ponto de vista que eu tenho. A especialização na área cosmética, ela ajuda bastante, mas ela não é necessária. Às vezes, fazer um estágio vai agregar muito mais, né? A vivência ali que você tem de um estágio vai agregar muito mais do que uma especialização. Então, os estágios, como é que funciona? A gente tem muita indústria aqui na região, a gente quase não sabe, mas são indústrias de pequeno porte, a gente tem bastante coisa aqui, Pinhais, São José dos Pinhais, aqui na Metropolitana a gente tem bastante coisa, então tem bastante estágio disponível, sim. Beleza, muito obrigado. E, assim, só complementando academicamente e com relação ao curso de farmácia da Tuiuti, nós temos no nosso regulamento a possibilidade do aluno fazer estágio já a partir desde o primeiro período, né? Óbvio que talvez ele não tenha algumas competências que são necessárias para alguns tipos de estágio, mas eu tenho exemplos de vários alunos que fazem estágio desde o primeiro período, desde o segundo período, até mesmo com objetivo financeiro, além do aprendizado, e que atuam já na área, portanto, né, o que é bem bacana, porque, como você bem falou, mais vale muitas vezes a experiência de um estágio bem feito e com, né, as suas ali o seu aprendizado no cotidiano, no dia a dia, do que propriamente uma especialização, né, que às vezes não né, a certeza de você conseguir ingressar depois no mercado de trabalho, né, é bem isso. Então, é isso, gente. Bom, para finalizarmos aqui, então, o nosso encontro de hoje, né, eu só precisava passar algumas informações, né, em termos aí administrativos, né, para quem está nos assistindo. Primeiro, para convidar o pessoal a fazer o vestibular, né, da Universidade Tuiuti, ele tem o diferencial de ser, neste momento pandêmico, 100% online, mas tenha certeza que é um ambiente super seguro, né, onde você vai responder ali, né, as questões no vestibular com toda a segurança e todo o controle possível, né? Então, a gente estimula e convida aos estudantes aí, né, que estão terminando o ensino médio a prestarem o nosso vestibular. As matrículas, ou para as matrículas, olha, agora é uma informação bacana aqui, né, interessante. Para as matrículas de 20/11, né, que passou de 20 de novembro até 27 de novembro, para essas pessoas existirá um desconto de 70% na matrícula, no valor da matrícula, e um desconto de 20% no curso todo. Então, é uma promoção, né, da universidade até para estimular essas matrículas prévias, né, já ainda nesse ano, pensando no ano que vem, e um desconto bem interessante aí para esses alunos que ingressarem com matrículas realizadas até o dia 27/11, certo? Lembrar que nós temos agora na universidade 3 modalidades de ensino. Nós temos os cursos presenciais, que é o caso da farmácia, isso é importante deixar bem claro, né? A farmácia é um curso que acontece de manhã, costumam as aulas ser das 8h20 da manhã até ao meio-dia, né? E nosso modelo é presencial. Claro que agora a gente está em ambiente remoto por causa da pandemia, mais uma vez, findo esse processo, nós voltamos às condições presenciais. E nós temos, além do presencial, então, o semipresencial e o EAD 100%, né? Cada curso, cada modalidade tem as suas diferenças e existem as explicações de qual é a diferença entre essas modalidades no site da universidade. Formas de entrada na universidade, nós temos este vestibular online que eu comentei, certo? Nós temos também a forma de entrada na universidade via segunda graduação, certo? Que é, por exemplo, o caso da nossa representante discente aqui hoje, a Silvia. E
a nota do Enem também, né? Independente do ano que você tenha feito, é possível você utilizar a nota do Enem. Lembrando que dependendo do seu desempenho no Enem, você também tem todo um desconto aí de matrícula e mensalidade em função da nota que você tirou. E para isso existe um regulamento que também está no site, né? Para entender exatamente como é que funciona essa situação. Além disso, diversas formas de financiamento, certo? Importante, quem tem dúvidas com relação a isso, entrar em contato, né, com os setores responsáveis pela universidade, da equipe, principalmente a equipe comercial que está lá, e você pode entrar em contato com eles através do site ou através das redes sociais da universidade. Falando nisso, né, muito importante a questão das redes sociais. A universidade é bastante presente, né, nas redes sociais, e especialmente no Instagram. Então, a gente convida também a todos a seguir o Instagram da universidade e o Instagram do curso de farmácia. Nós temos ali um Instagram próprio nosso, né, do curso, que algumas coisas que acontecem lá a gente posta, e, enfim, é também uma forma de as pessoas conhecerem o que nós fazemos, né, dentro do curso. Então, a gente convida a seguir, chama-se @farmácia_UTP, né, farmácia_UTP. O Instagram é esse do curso de farmácia propriamente, né? E eu gostaria de deixar o meu contato aqui, o e-mail, né? Eu sou o Cleverson Martins, o meu e-mail é cleverson.martins@utp.br. Para qualquer dúvida que eventualmente você tenha, pode me procurar, me acionar, e a gente vai procurar atender sempre da melhor forma possível e também da forma mais rápida possível, né? Porque não basta ser um bom atendimento, ele precisa ser ágil, né, e no momento correto. Isso é algo importante também que a gente preza bastante. Gente, então conseguimos, né, cumprir com o nosso cronograma, inclusive com relação ao tempo, né, fechamos aí exatamente no tempo exato. E, de novo, eu gostaria de reiterar o meu agradecimento pessoal e agradecer em nome da universidade também a presença de vocês. Vocês têm as suas, né, atividades, as suas tarefas, né, do dia a dia, e desprender aí esses minutos, muitas vezes a gente sabe que não é fácil, para estar conversando aqui, né, entre amigos, eu poderia dizer, e trazendo informações sobre o curso, sobre a profissão. Eu acho que foi super válido, né, esse encontro. Então fica aqui os meus profundos agradecimentos a todo mundo aí, e, né, desejo uma boa semana para todos, né, que a gente possa aí em breve se reencontrar pessoalmente. Beleza? Um abraço então para todo mundo e muito obrigado.